Hoje você vai aprender a fazer uma tabela de ferros, seja qual for o seu padrão ou o padrão do seu cliente. Fica com o vídeo. Estamos entrando na reta final do nosso treinamento e vamos ver agora as listas automáticas do software. Você pode criar uma lista em qualquer padrão usando qualquer informação do seu modelo. Para começarmos, precisamos estar aqui na escala 1 para 100, como sempre, e montarmos um esqueleto da nossa lista, que são as linhas e os textos aqui com cabeçalho, enfim. No geral, é bem comum as pessoas importarem uma lista que tenha sido feita lá no CAD para usar como esqueleto aqui. Então essa aqui é o esqueleto da minha, você pode importar uma sua. Repara que para uma lista na escala 1 para 100, a largura da coluna ou a altura da coluna vai precisar estar em metros. Então, para uma coluna que tem a plotagem lá 0,55 centímetros de altura, aqui ela precisa ter 0,55 metros de altura. A largura vai ter provavelmente aí entre um valor de 1,5 e 3 metros, por exemplo. Bom, vamos dar uma ajeitada aqui. Eu só preciso de uma linha da minha lista, então eu posso deletar o restante. Inclusive, deletei ali sem querer a linha final, mas eu vou refazer ela, vou dar o duplo clique com o botão direito em qualquer linha. Assim eu abro a ferramenta de linha, mas mantendo o padrão da linha que eu estou clicando em cima. Esse texto, modelo completo, eu não vou usar ele. Eu vou excluir aqui toda a linha que tem escrito modelo completo. Isso aqui é uma invenção minha, ele escreve o nome da estrutura e depois vem com as armaduras que estão dentro daquela estrutura. Dá um trabalhinho, é um pouco mais avançado, então nesse treinamento eu não vou ensinar isso, a não ser que alguém coloque nos comentários que gostaria muito de aprender, mas eu não acho que é importante, tá? Pode deletar também os textos das linhas, nós vamos colocar o atributo no lugar e depois move aqui todo o conjunto para cima. Agora, a ideia é nós colocarmos os atributos dentro das colunas. É muito parecido com a ideia das etiquetas personalizadas. Mas nós vamos vir aqui utilizar a ferramenta Definir Célula. Tá? Aqui nós temos o botão Atributo, Fórmula, assim como nós temos lá na ferramenta Etiqueta Personalizada. E temos um botão de célula gráfica, que tira um desenho automático, por exemplo, para as barras. Ele tira esses desenhos aqui que você está vendo na tela. Talvez você já tenha visto em algum vídeo ou alguma live. Legal, em cima tem um botão chamado número da célula ou número da coluna. Aqui é como se fosse uma planilha Excel. Cada coluna tem um número e você pode usar para criar suas fórmulas entre as colunas. Por exemplo, a coluna 3 é a coluna 1 vezes a coluna 2. Então, se eu colocar uma célula agora, eu vou estar colocando a célula de número 1 ou de coluna número 1. Tem uma regra bem importante em torno das colunas. Duas células não podem ter, não posso ter na mesma lista duas células com o mesmo número. Eu também não posso ter um salto na numeração das células, mas eu explico isso melhor mais tarde. Vamos lá. Primeira coluna, nós vamos colocar não a classe de aço, mas sim o número de marca, porque nós queremos que a ordem da nossa lista venha em função do número de marca, certo? E ele vai ordenar as linhas em função da coluna de menor número. Então, eu vou utilizar o atributo de marca da armadura. Vou vir aqui em atributo, engenharia, onde eu tenho os atributos de barras, e vou procurar o atributo armadura marca. Você pode pegar depois o conta-gotas e puxar as propriedades do texto ou preencher aqui manualmente a altura, o aspecto, a largura, a fonte e por aí vai. A paleta de propriedades já está ok. O que mais importa é a cor, tá? Porque o Arial, a espessura não importa, ele usa a espessura original do Windows, e o Layer também não importa, porque a lista vai sair num layer único, tá? Num layer como se fosse um bloco. Então não muda nada mexer nem na espessura, nem no Layer. O formato aqui eu vou deixar como I3, um inteiro de 3 caracteres, está bacana. O texto está no alinhamento centralizado, então é só colocar no centro da célula. Eu vou clicar com o botão direito em um espaço vazio aqui da tela, selecionar a opção ponto central e depois pegar 2 vértices da diagonal dessa célula. Vamos para a próxima coluna, bitola. Então vai lá em definir célula, atributo, engenharia, e o atributo vai ser armadura, diâmetro / nome da tela. Se você quer que apareça sempre com uma casa decimal, por exemplo, você quer que as barras FID 8, FID 10, FID 20, 25 apareça 8.0, 10.0, 20.0, você vai colocar F10.1. Se você não quer que apareça a casa decimal, a não ser, lógico, para as bitolas que tem uma casa decimal, você vai colocar um A10 aqui, por exemplo, tá? Depois, ponto central e centraliza na célula.
Quantidade vai ser o atributo armadura número de barras. O comprimento unitário vai ser o atributo armadura comprimento metros. No meu caso, eu vou utilizar em metros. Se você quiser utilizar em centímetros, tem o atributo armadura comprimento centímetros, tá? É só escolher a unidade que você quer lá no atributo. Ou você poderia também mexer no campo de unidade ali. O atributo para o comprimento total vai ser o armadura comprimento total. E depois, por fim, eu vou colocar o atributo armadura classe de aço lá no início. Antes que eu esqueça, ele só não poderia ficar na coluna de menor número, tá? Poderia ter ficado na segunda coluna, não tem problema nenhum. Aqui não importa se ele está mais para a esquerda ou mais para a direita, o que importa é a numeração, tá? Então o atributo marca ficou com o número 1 e esse aqui ficou com o último número. Fique sempre de olho com os formatos. Se é um número decimal, veja quantas casas unidades você quer, então coloque F10.1, 10.2. Se for um número inteiro, coloque I10. Eu costumo usar até bastante o número de caracteres igual a 15, que não pode faltar, sobrar não tem problema. Na última coluna, antes de lançar o atributo na tela, eu vou clicar aqui em número da célula e eu vou colocar um número maior, eu vou colocar como se ele fosse a coluna de número 99. Isso vai causar um erro na hora que eu for salvar, tá? Você não precisa fazer isso, eu vou fazer apenas para te mostrar o erro e como resolver. Então, repara que ele veio somando, né? As células que eu fui colocando ele veio somando, e aí escolhi o número 99 agora e vou lançar a célula de classe de aço ali na minha lista. Bom, terminado de montar, que eu chamo de esqueleto, nós vamos aprender agora a salvar. Na lista, para salvar, existe uma ferramenta separada, tá? Lá na etiqueta personalizada tinha o botão salvar junto da própria ferramenta que você escolhia o atributo ou montava as fórmulas, né? Aqui não, aqui nós temos a ferramenta só para salvar. Vamos usar a ferramenta definir listas e entender a interface dela. Tipo, é um filtro, a gente quer que essa lista enxergue apenas as armaduras, certo? Então eu vou colocar o filtro de engenharia. Critério é um segundo filtro, a gente pode criar um filtro aqui a partir de atributos. Eu vou criar um com vocês, para essa lista em específico não seria obrigatório, tá? Mas tem um atributo aqui na pasta de engenharia que se chama filtro por elemento de barra. E a gente poderia colocar igual a 1, ou igual a true, tá? Igual a verdadeiro. Assim nós faríamos que essa lista lê-se apenas os vergalhões, porque no Plan existem dois tipos de armadura, existem os vergalhões soltos, as barras, né? E existem as telas soldadas. Então essa lista não vai ler uma tela de aço soldada. Mas eu não acho muito importante ter esse filtro, porque é raro a gente usar telas, né? E se você for armar com uma tela, é só você modelar em um arquivo de desenho, uma drawing file diferente, que essa lista já não vai ler ela, tá? Então não precisaria criar o filtro. Mas vamos lá. Vamos deixar tudo certo. Eu disse que nós poderíamos escrever aqui igual a true, ou igual a 1, certo? Mas se a gente não escrever nada, também vai dar certo, porque nas programações, quando a gente não escreve nada, é como se a gente tivesse escrito igual a true, tá? Ou igual a 1. Vou deixar aqui igual a 1, vou escrever, então você clica, vai aparecer uma janelinha nova para você escrever, você escreve igual a 1 e dá o OK. Vamos agora para as seleções. Cabeçalho. Repara que está escrito não ao lado, eu vou clicar e vou selecionar o cabeçalho da minha lista. Da esquerda para a direita para não pegar as linhas da nossa lista. E aí eu solto o mouse. Foi rápido, né? Não sei se eu selecionei tudo certo. Sem problemas. Se você está começando agora, você pode selecionar novamente quantas vezes precisar. No início, eu até recomendo para as pessoas, né? Clicar aqui no botão cabeçalho para você abrir a seleção. Mas depois que você clicou, antes de selecionar, clica com o botão direito na tela para você entrar no modo de multiseleção. Então o somatório vai aparecer, aí você seleciona. Por que entrar no modo de multiseleção? Porque você tem que confirmar a seleção. E enquanto você não confirmar, você vai ver o que está selecionado. Ah, é isso mesmo. Então agora eu confirmo com o botão direito na tela novamente. Vamos selecionar as linhas. Clica aqui ao lado e vamos selecionar da direita para a esquerda agora, tomando cuidado de não pegar nada do cabeçalho, porque eu estou selecionando da direita para a esquerda. Tá? Então eu vou pegar aqui um pouquinho para baixo. E vai dar um erro. Ele falou que o número de colunas não está em sequência. Lembra que eu mudei lá para 99, uma das colunas? E eu disse que também que não poderia ter um salto na numeração? Por isso que ocorreu esse erro. Então a gente vai ter que sair da ferramenta e voltar para a ferramenta definir células para corrigir por lá. Tá? Aqui tem um botão chamado modificar número, mod
NO, né? Mod número, que serve para você modificar o número de uma coluna. Eu clico no botão, aí eu clico na célula, confirmo se é o valor que eu quero, vai aparecer ali em cima o valor dessa célula, e aí eu posso confirmar em Enter, eu posso trocar o número e confirmar em Enter. Então, a célula de número 1 é o atributo de marca, ok, a do lado é o número 2, ok, classe de aço está como 99. Então, eu vou digitar aqui o valor que eu quero e apertar Enter. Pode conferir todas, tá? Se você tiver na dúvida se tem mais alguma errada, você pode ir confirmando todas aqui. Depois você pode voltar para a ferramenta definir lista. A gente não vai perder tudo que a gente fez, tá? A gente não vai perder nem o filtro do tipo, nem o filtro do atributo. Mas nós vamos perder a seleção do cabeçalho. É rapidinho, clica no botãozinho ao lado, seleciona da esquerda para a direita e vamos agora tentar a linha novamente. Clica no botão e seleciona da direita para a esquerda. Beleza, não deu nenhum erro. Aqui eu tenho que definir uma distância entre uma linha e outra, ou digitar ali o valor em milímetros. Eu costumo copiar aqui, às vezes, até uma linha para baixo antes de começar essas seleções, né, exatamente com a distância entre as linhas. E aí, ao invés de ter que digitar ali o valor, eu posso simplesmente clicar nessa linha que está aqui embaixo, tá? Mas como nós não fizemos, eu vou medir aqui com a régua, não preciso sair da ferramenta de novo, é só você abrir a régua. E o valor aqui deu 0,4 metros, mas é porque nós estamos na escala 1:100. Né? Então essa distância vai ser de 4 milímetros. Saí da régua, digito 4 e dou um Enter. Terminamos, agora só falta salvar. Tem outros campos aqui que nós poderíamos selecionar. Esse subtotal, ele vai criar um subtotal sempre, por exemplo, que o material mudar. Né? Você tem uma lista ali para forma, para classe de concreto, e aí sempre que ele mudar a classe de concreto, ele vai soltar um subtotal para você para aquela classe de concreto. Total é um total mesmo, nós vamos utilizar no resumo de aço, e sublista é bem avançado, você cria uma lista que puxa uma outra lista junto. Seria o recurso que nós usaríamos se nós fôssemos fazer aqui a linha que traz aquele nome da estrutura antes. Tá? Bloquear é para salvar, pode clicar aqui que nós queremos chegar. Nós vamos salvar dentro de escritório, na pasta de número 19, que já tem aqui o nome de armaduras, no número 11, para não sobrescrever as minhas listas. Se você quiser sobrescrever, você pode. E eu vou dar o nome aqui da tabela de armaduras, entre parênteses, treinamento. Com isso, nós aprendemos a criar uma lista relativamente complexa. Você pode criar também listas para locação de estacas, para altura dos berços, para volume de concreto. A ideia é exatamente a mesma, tá? Essa lista aqui é até um pouco mais complicada. Você só precisa aprender a escolher os atributos certos. Qualquer dúvida, entre em contato, estou aqui para isso. Um forte abraço e até a próxima.